Olá pessoal, tudo bem? Professor Raul de História. Vou discutir um pouquinho aqui com vocês, um pouquinho das revoltas na Primeira República, né? As chamadas revoltas messiânicas, principalmente a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. Por que revoltas messiânicas? Vem da palavra Messias, pessoal. Messias quer dizer um enviado de Deus, porque esses conflitos aconteceram em comunidades que se organizaram em torno de um líder religioso, de alguém considerado sagrado por eles, tá bom? Um exemplo do povoado de Canudos, né? O líder desse povoado era um cara conhecido como Antônio Conselheiro, né? Uma figura muito importante ali na história, né, do Brasil. O que deu origem a esse povoado, pessoal? Principalmente devido ao abandono que o governo republicano manteve com uma série de pessoas ao longo do país, né? O povoado de Canudos ele vai surgir lá na Bahia, tá? Antônio Conselheiro era um peregrino, né? Um líder religioso que andava, né, pelo sertão baiano pregando, né, mensagens religiosas, aconselhando os sertanejos, organizando algumas obras públicas, reformando igrejas, cemitério. E por onde ele passava, ele foi conquistando mais seguidores, as pessoas o acompanhavam. Até que ele reuniu, pessoal, nesse povoado, né, ele estabeleceu na região chamada Arraial de Canudos, uma fazenda ali abandonada. Chegou a ter cerca de 30 mil habitantes. Isso é muito maior que muita cidade hoje da nossa região aqui. Lá, eles se organizaram de modo totalmente independente do governo republicano. Eles tinham suas próprias leis, suas próprias regras. Era proibido, por exemplo, prostituição, bebida alcoólica. Todos trabalhavam ali e tudo era dividido entre todos. O excedente, o que sobrava do que era produzido, era trocado com outros povoados, né? Então ali o pessoal que sabia ler e escrever montava uma escola, alfabetizava. O cara que era o carpinteiro ia construir as casas, que entendia de lavoura ia plantar. Então cada um fazia um serviço e tudo era dividido. E isso se torna uma ameaça, né, para o governo republicano, porque Antônio Conselheiro ele criticava muito a República pela alta cobrança de impostos, né, e por não atender às necessidades do povo sertanejo ali. Também uma questão importante, né, que o fato da República ter se tornado um Estado laico, um Estado sem governo, Antônio Conselheiro criticava isso também. Ele era uma pessoa muito religiosa, né? Então ele defendia um pouco, né, aquela aliança que tinha na monarquia, do governo com a Igreja Católica. Não pagavam impostos, né, nessa região. O próprio Antônio Conselheiro falava, né, a terra é de quem habita, né, então terra abandonada, nós vamos produzir aqui. E aí nesse contexto se torna uma ameaça também para os coronéis da região, porque Antônio Conselheiro tem muito prestígio ali, né? Muitas pessoas que eram perseguidas por coronéis, muitos ex-escravos, acabavam indo para essa região de Canudos, né? Começou a ficar muito famosa esse lugar. Então Antônio Conselheiro tinha muito poder, muita influência, né? Mais que os coronéis, mais do que os padres de outras paróquias ali, né? Ele não era necessariamente um padre, ele era um líder religioso. Então isso começa a se tornar uma ameaça, né, para os coronéis, para o governo republicano. E era encarado esse povoado como pessoas ali desordeiras, né, como se o pessoal de Canudos fossem rebeldes, que se rebelariam contra o governo, uma ameaça que deveria ser exterminado. Então, o governo vai enviar um exército para lá, tropas para massacrar o povo, né, de Canudos. Eles vão resistir bravamente, né, durante muito tempo de luta, mas vão acabar sendo dizimados, tá? Essa história foi muito bem contada num livro famoso, né, da literatura brasileira chamado Os Sertões, de Euclides da Cunha, né? No final ele conta ali no trecho, né, que existiam apenas algumas crianças e alguns velhos, né, enfrentando a tropa do exército, e enfrentaram mesmo, né? O povoado de Canudos é dizimado, mas é um exemplo de como esse abandono por parte do governo acabou ali fazendo com que o povo se organizasse em torno de um líder religioso, tá? Agora a Guerra do Contestado é muito parecido, tem muitas semelhanças, né? Muda um pouco a questão do líder religioso, que é um cara chamado Monge José Maria, né? E a região, que não é lá no sertão da Bahia, é uma região de divisa entre os estados de Paraná e Santa Catarina. É fundado um povoado lá, num contexto já de terras, né, de muitos poceiros que invadiam lá, não tinha muita questão da propriedade da terra. E isso agrava quando vai se construir uma ferrovia por ali. Então vem moradores de várias regiões do Brasil, né, se estabelecem lá para trabalhar na construção da ferrovia, e depois
e resolvem permanecer por lá. Novamente vai se tornar uma ameaça, né? Esse monge ele era uma pessoa sagrada, ali, um líder religioso, vai se tornar uma ameaça para os coronéis da região, para o governo republicano, porque tinha suas próprias ordens, suas regras, também não pagavam impostos. Então o governo vai enviar tropas para lá, né, também. Inclusive vai ser usado o avião, pela primeira vez, o avião usado para fins bélicos, né, de guerra aqui no Brasil. E o povoado vai ser dizimado também, tá? O monge José Maria ele vai morrer, né, no início dos combates ali, mas havia uma crença de que ele iria ressuscitar para liderar esse povo sertanejo, né, de volta ali na conquista de suas terras, né? Hoje o povoado de Contestado também tem um memorial lá, mas é um exemplo, né, de como ocorreram diversas revoltas no Brasil devido ao abandono do governo e encontraram, né, num líder religioso alguém em quem seguir. Então, por isso são chamadas de revoltas messiânicas, tá bom, pessoal? Grande abraço, até logo.